Olá você, tudo bem? Chegando para mais um programa do Sabiá, aqui pelo seu canal 9 da NET, Nova TV Comunitária. O programa do Sabiá hoje, ele é especial, principalmente para o Sabiá. Por quê? Porque eu estou ao lado de duas pessoas que realmente aqui não é jogar confete, nem que vocês me conhecem, sabem que eu não sou disso. Mas quando se fala em jornalismo, você tem que ter algumas referências. E eu, junto com o Geraldo Rodrigues, que é o diretor do programa, nós vamos buscar pelo menos 4 referências. O próprio Geraldo, os 2 convidados e um convidado que felizmente arrumou de última hora uma reunião, como mesmo diz a minha convidada, ele arruma tudo para ser fora da tela, mas eu respeito, é um cara que eu adoro. Do meu lado direito, do seu lado esquerdo da tela, jornalista, professora de jornalismo, uma das pessoas que realmente dá para a gente ter uma ideia do que é o jornalismo e não que nós estejamos velhos, ao contrário, nós estamos mais tarimbados. Vanice Assas, que trabalhou por vários veículos de comunicação aqui na cidade, no Diário de Mogi, e hoje está no 7, coordena o jornal 7, já trabalhou com o Samuel Weiner, né, que o Geraldo faz questão, não esquece de falar que a Vanice trabalhou com ele. Obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Do meu outro lado, Francisco Ornelas, mais conhecido como Chico Ornelas, né? Todo mundo chama ele de Chico, nós vamos mudar. O Francisco, na minha vida, tem uma importância muito grande. Primeiro que era meu avô, Francisco Zé Firino da Silva, né? Nome de poeta pernambucano. E do meu querido poeta, meu pai, meu eterno pai, José Francisco Alves, um homem de chique 2 vezes. E aqui ao meu lado, Francisco Ornelas. Chico dispensa comentários assim como o Vanessa, né? Coordena trabalhos no Estadão, já coordenou trabalhos na região, nas universidades da região. Eu quero te agradecer por encontrar esse espaço e me falar com o programa do Sabiá, Chico. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. O assunto que nós vamos começar o programa de hoje, Chico e Vanice, sobre o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, que chama a atenção para a sua importância, tudo isso, liberdade de imprensa. Mas a grande questão é, se nós já conversávamos em off, eu, a Vanice e o Chico estava chegando, até onde a gente pode acreditar nesse assunto liberdade de imprensa? Principalmente nos países sul-americanos. Não vou falar muito só o Brasil. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o Brasil, ao lado de 4 países, Cuba, Venezuela, Índia e Paquistão, derrubou na reunião da Unesco, em Paris, no final de março, um texto básico de um plano de ação da ONU sobre segurança dos jornalistas. O comitê vai se reunir agora em 2013. O Brasil foi contra, disse que não há isso, não existe isso, que tudo bem, ninguém tem qualquer conotação de retaliação contra o Dia Mundial da Imprensa, principalmente contra a imprensa. Quem fala primeiro? O que vocês acham? Vamos lá, Chico. A questão da liberdade de imprensa, no meu ponto de vista, deveria ser vista como um conjunto completo da sociedade. A imprensa é parte da sociedade e a imprensa é tão boa ou tão má quanto a própria sociedade. Então, se nós formos ver as discussões em torno da liberdade de imprensa nos países de civilização mais apurada, esse é um tema que não existe. Esse tema existe nas nações recentes. No Novo Mundo, a América Latina, ele é muito pulsante. Fala-se muito em liberdade de imprensa em Cuba, na Colômbia, mas fala-se muito pouco de liberdade de imprensa nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Por quê? Porque, a meu ver, insisto, a imprensa é retrato da sociedade da comunidade sobre a qual ela atua. Uma comunidade, uma sociedade de civilização avançada tem a imprensa como parte da sua estrutura. Nós vemos, graças a Deus, muito poucas ações de agressão física contra jornalistas nos estados do sul do país. E esta semana, essa semana acaba de ser morto, assassinado um jornalista em São Luís do Maranhão. Esse é um ponto de vista... É o 6º caso, desculpa te cortar, é o 6º caso de janeiro até agora, abril, de assassinato de jornalista no norte e nordeste do país. Exato. É o que o Chico está falando. Exato. Então, a sociedade é retrata, a imprensa é tão boa ou tão má quanto a sociedade sobre a qual ela atua, da qual ela faz parte.
Vanice. Exatamente, acho que é perfeita a observação do Chico, até porque nós temos o Repórter Sem Fronteira, que eu acho que todo mundo conhece. Muito bacana. Então, o Brasil está em 99º lugar em termos de liberdade de imprensa na avaliação do Repórter Sem Fronteira. E os países do norte europeu, Dinamarca, Suécia, Noruega, estão em primeiro. Né? E entre 179 países que eles fazem a avaliação. Né? Então, isso o que o Chico falou é perfeito mesmo. Realmente é de acordo com a sociedade, com os nossos leitores, não é? Que a gente estava conversando antes. Eu acho perfeito. É isso que a Vanice estava conversando antes, Chico, que muitas vezes o leitor não entende. Aí cai naquilo que o Chico acabou de falar. Tão boa e tão má quanto a sua sociedade de imprensa acaba se tornando. Isso é uma colocação sensacional e essencial para quem realmente pratica e gosta do jornalismo. Resultado, precisamos melhorar a sociedade. Mas o que me preocupa é igual o Chico falou, ele lembrou o caso que aconteceu agora, essa semana, mais um crime. E o que me deixa preocupado, Chico, que a coisa fica impune, Vanessa, desculpe, e a própria imprensa acaba realmente, sabe, não tomando para si, não querendo investigar, não querendo saber. Aí, será que entra um pouco aquela coisa dos veículos de comunicação? Que você conversava isso comigo? Não, claro, porque todo veículo tem um dono, todo proprietário tem os seus interesses e tudo mais, então cabe mais a quem? Aos leitores discernirem para onde que eles vão, o que eles vão ler, de que forma vão ler, como estão lendo, né? É o que a gente estava conversando. Então, cai de novo, vamos melhorar a sociedade, tem que evoluir, eles têm que ser mais informados, eles têm que buscar mais informação e, sobretudo, saber ler os veículos, né? Estou falando do veículo impresso, mas também saber como assistir a televisão, de que forma ver, inclusive as redes sociais hoje. Né? Você tem que saber aonde você vai, quem você está lendo, a quem você está aderindo, a quem você está apoiando. E isso que a Vanessa falou é verdade, quem você está apoiando, que você está aderindo. Ô Chico, e dentro disso, nós somos o quarto poder, como sempre gostaram de falar, não, porque a imprensa é o quarto poder. Eu, particularmente, não comungo com isso, mas eu respeito a opinião de cada um. Como que você vê essa coisa? Até que pararam um pouco dessa coisa, né? Do quarto poder. Eu creio, é meio sofisma, mas eu creio que na realidade a imprensa é a porta-voz, é a voz do primeiro poder, que é a sociedade, que é não gosto de usar o termo povo, que é a população. É pela imprensa que a população se expressa. Exato. Se manifesta seus anseios, suas críticas. Isso no Brasil de hoje é ainda maior e mais válido frente à falência do Poder Legislativo. E agora, infelizmente, a quase derrocada, tomara que não ocorra, do Poder Judiciário, que passa a ser desacreditado também. Então a imprensa passa a ser a porta-voz, a voz, a maneira pela qual a população se expressa. O Chico tocou um assunto muito interessante, por isso que o jornalismo é, sem dúvida, essencial para a vida da sociedade. Essa guerra que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é uma coisa, é um circo de horrores. O Joaquim Barbosa se matando com mais 3, 4 ministros, isso daí, aí a imprensa é culpada. Outro dia eu vi o Melo dizendo o seguinte, o primo do Collor de Mello lá, o ministro, mas vocês, a imprensa, publicam tudo. O papel da imprensa não é publicar? O que a gente faz? Publicar o que eles querem, isso. Não é, Chico? O papel, mas vocês Você sabe publicam. Que é curioso, eu me divirto muito, eu digo sempre que a vida toda eu trabalhei por 2 salários. Um salário que é a grana, sem a qual não se vive, o salário lerite e o salário satisfação. Não adianta o salário lerite estar aqui em cima, o seu salário satisfação está aqui embaixo. A gente tem que ter um nível. E eu me divirto muito, o meu salário satisfação está muito alto, nesses últimos tempos, com a página que eu edito semanalmente no Diário de Mogi. E é curioso isto sobre a imprensa publica tudo. E tem lá uma sessãozinha muito curta, 2 sessãozinhas, o melhor de Mogi e o pior de Mogi. O melhor de Mogi nunca dá retorno. Mas quando você coloca alguém no pior de Mogi, eles ficam muito bravos. Ainda que o fato seja fato.
É claro, tem A verdade está estampada, né? Está ali. Eu tenho um amigo querido, um amigo muito querido, muito estimado, meu xará, que é o Chicão, presidente do Clube de Campo. Pois o Clube de Campo saiu umas 3 vezes como o melhor de Mogi. Nunca houve reação. Agora, 2 ou 3 semanas, saiu no pior de Mogi. Porque 2 cidadãos prestantes da cidade, dois homens, Obrigada. Pais de família, se engalfinharam no campo de futebol do... Saíram nos tapas. Saíram no tapa. O Clube de Campo não negou o fato, mas reclamou ter saído com o pior de Mogi. A empresa incomoda. Quando ela deixar de incomodar, toma cuidado. Né? Vou dar isso para vocês. Lá em Suzano, nós fizemos um trabalho com o jornal da qual eu dirijo, Tribuna Suzanense, junto com o mestre Geraldo Rodrigues. E nós fizemos um trabalho muito legal sobre por que a Piaget está vindo para o Suzano, por que foi doado o terreno e tal. E a gente sempre tentando ouvir a Piaget, a gente não conseguia. O dia que a Piaget quis nos ouvir, nós fizemos um trabalho, gravamos, fizemos tudo, fizemos para a TV, fizemos para o jornal. Pô, eu andava na cidade todo dia, os caras fez acordo com a Piaget. Pô, eu coloquei a outra voz falando daquilo que eu estou cobrando há 3 anos. Já falaram, quer dizer, aquilo que você falou, né? O ruim e o bom. Já acharam que não tá no esquema. Sabe, você já tá no esquema, porque, pô, você falou bem da Piaget. Eu falei, pô, não falei bem da Piaget. Eu expliquei porque a Piaget tá vindo do Suzano, porque ganhou um terreno milionário e não pagou nada. Mas os caras não pensaram o que você falou. Você, com a tua experiência, porque essa do Chico foi legal, né? Todo mundo estreou, os caras eram na porrada, se mataram. Mas é isso mesmo, sempre acontece, todo jornalista sabe que realmente quando você fala mal, ou quando você critica, não é falar mal, é uma crítica, né? Ou quando você revela aquilo que eles não queriam ser revelado. Essa é a grande... Exatamente, entendeu? Então isso incomoda. Não, eu acho ótimo que incomode, porque se você faz um jornalismo que não incomoda, alguma coisa está errada. O que só incomoda. O que só incomoda também está errado, claro, também está errado. Então, mas isso eu acho que todo jornalista acostuma, e como diz o Chico, tem o nível de satisfação. E eu só fico feliz quando eu tenho retorno das coisas que eu escrevo, sobre as quais eu comento, eu critico. Eu só fico feliz assim, quando é uma coisa morna, que, por exemplo, sai uma edição do jornal que ninguém comentou nada, eu fico muito triste. Eu adoro quando tem repercussão, quando alguém... Não é uma questão de elogio. Se tem discussão, inclusive, é muito melhor. Houve uma agitação, houve algo sobre aquilo que você publicou. É sinal que você foi num ponto certo. Exatamente. Você atingiu alguém, que você está fazendo, aliás, é a nossa função, né? Nossa função enquanto jornalista, né? Exatamente. A gente está falando de liberdade impressa. Vamos caminhar por uma variante atual. Tem tudo a ver com a liberdade impressa. Há algumas semanas, 2 ou 3 semanas, todos os jornais da cidade publicaram que a prefeitura de Mogi ia começar a restauração da casa da Bala de Coco, aqui na Coronel Souza Franco, uma casa histórica que fica no entorno das igrejas do Carmo, que são bens tombados, bens históricos tombados. E todos os jornais publicaram que a casa iria ser restaurada. Alguém foi a uma rede social, Facebook, na internet, e colocou a foto da casa ruindo quase. Foi uma repercussão tamanha que o vice-presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Mogi pediu demissão. O prefeito, com sua agência de publicidade, fez uma reunião, um workshop, para ensinar aos funcionários públicos como trabalhar com rede social. A Vanice foi brilhante como editora, correu, mandou um fotógrafo para encomendar uma foto. Com a placa da demolição, demolidora. Quem estava restaurando o bem era a demolidora. A prefeitura saiu correndo e foi tentar recuperar o atraso. Eu acho que isto foi uma prova de maturidade da sociedade de Mogi, usando o meio de comunicação, seja ele o jornal, seja ele a internet. Até porque, Chico, você entra no trabalho de utilidade pública. Exatamente. Claro. Em cima daquilo que você está falando da sociedade. O jornal fez a parte dela, a rede social fez a parte dela, ou seja, é o que o jornalismo deve prezar. Claro. A gente tem que buscar isso sempre, mostrar para as pessoas. Agora... Dizia Samuel Weiner, e essa frase ela deve ter ouvido de viva voz: jornalismo é crítica, o resto é armazém de secos e molhados. Exatamente. É
Isso aí. Tô falando pra vocês, hein? Sabiá hoje tá dando uma aula de cultura. Vocês estão acostumados, eu dando porrada, eu nos bairros, entrevistando, abraçando as velhinhas, chamando de comadre. Eu adoro isso, mas por isso quando a gente tem que sentar, respirar fundo e aprender um pouco mais. E isso nós temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. Independente se é no jornalismo, se é no direito, se é em todos os setores. Isso é legal. Eu vou a um pequeno intervalo com o nosso querido dançador de tango, Perrinho. Ah, Perrinho. Mais uma que faltava pro seu calendário. Eu já volto, vamos juntos. Vem aí o Parlamento Estudantil 2012, a sua oportunidade de vivenciar na prática o trabalho do Poder Legislativo. Apresente um projeto de lei na sua escola e, se ele for escolhido, você poderá conhecer a Câmara de pertinho e ser vereador de Mogi por uma semana. Para se inscrever, você deve ser estudante do ensino fundamental ou médio de escola pública ou particular. Acesse o site www.cnmc.sp.gov.br. A democracia é feita com a contribuição de todos. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Trabalhando... Bom, voltamos com o programa do Sabiá, nesta quinta-feira gostosa, um bate-papo falando sobre jornalismo. A gente começou no Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, com a Vanice e com o Chico, mas a coisa, imprensa é isso, a gente tem que buscar todos... Eu queria voltar um pouco, não ao passado, mas a história do jornalismo da nossa região, o jornalismo em geral. Acho que agora há pouco falou do Samuel Weiner, e você... Como o Chico próprio falou, você tem escutado muito essa frase. Como foi trabalhar com essa sumidade? Olha, foi um período muito curto, mas ótimo. Eu estava no 3º ano da faculdade e fui indicada por um professor muito querido também, que é o Leandro Conder. Ele me indicou para fazer um estágio num tabloide que o Samuel Weiner estava abrindo com o Fernando Moraes, autor da Ilha, etc. Também conhecido como Fernando B. Exatamente. E lá fui eu, toda feliz da vida, sem ter muita noção de quem era Samuel Weiner na realidade. Né? Um jornalista famoso, mas não tinha assim ainda a capacidade de discernir muito bem o que era. E lá fui eu. Era um jornal chamado São Paulo Agora, um tabloide que durou pouquíssimo tempo, justamente porque o Samuel Weiner e o Fernando Moraes se engalfinharam na redação. Exatamente. Um jogou uma máquina de escrever, não tínhamos computador. Samuel Weiner o Fernando Moraes. Eles brigaram na redação. Um jogou uma máquina de escrever na cabeça do outro, assim, não chegou na cabeça da atingir, mas então, eles tiveram uma briga tão terrível e o jornal, para mim, durou 3 edições, que foram ótimas, porque só conviver com aqueles dois na redação foi espetacular, né? E depois, agora eu guardo isso, né, Isso é um troféu. Bonice, eu acho que era legal especial. Se você identificasse o Fernando Moraes para o telespectador, porque o Samuel Weiner, agora o Fernando Moraes é uma figura lendária também na literatura brasileira. O Fernando Moraes é autor, né, da Ilha, Corações Sujos, Olga, hoje é Chateau. Ele é um escritor, na realidade, muito mais, né, do que um jornalista atualmente. Escreve como equipe. Aliás, assim, gostaria muito até de participar das equipes do Fernando, embora ele só contrate ele inclusive, teve um livro, eu não vou lembrar o nome agora, tem um livro sobre a máfia japonesa, que parte é ambientado em Mogi. Corações Sujos. Tem porque tem o pessoal da máfia japonesa, que era aquela que não na Segunda Guerra, que não deixavam que os japoneses aqui radicados descobrissem ou acreditassem que o Japão havia perdido a guerra e tinha se rendido, o que é muito pior para os japoneses. Então essa máfia matava quem desconfiava que era Yakuza. Yakuza, exatamente. E aí ele tem tem alguns personagens que viveram aqui no Tietê, mais em Suzano, se não me engano. Né? Então o Fernando Moraes é essa figura espetacular, assim, foi muito legal trabalhar com os dois. Olha só que legal, essa história do jornalismo. A Vanessa falou de 2 ícones do jornalismo, né? Que saíram na porrada dentro da redação. Aí o Chico ainda falou assim, fala um pouco do Fernando Moraes, né? Agora, Chico, como que a gente faz? Você que é uma pessoa ligada ao jornalismo, também projeto jornalístico, né? A gente conversava isso em off, os projetos no Estadão, principalmente o FOCA, a própria Universidade de Navarro na Espanha. Essa garotada, se você falou de quem é Samuel Weiner, ou o próprio Fernando,
Uma coisa que eu prezo é a história. Eu vivo fazendo meus artigos, eu fico colocando vocês. Eu não trabalhei com vocês, mas eu leio, eu estudo, eu vou buscar. Eu falo do italiano, do Darwin, como se eu convivesse com ele. Mas é um cara que eu lembro lá quando eu comecei na Rádio Diário de Mogi com o Walter Rodrigues. Que eu sempre passava na redação, menino brigando, xingando. Pô, eu vou buscar a história. Se a universidade dá isso ou não, mas um pouco também está dentro daquilo que nós conversávamos em off. O aluno tem que buscar. Sabe, isso está morrendo? Meu caro, não creio. O que ocorre, especificamente em relação ao curso superior de jornalismo, é que há uma distância entre a academia e a universidade. Ou porque eu não sei. Se você for a qualquer médico em São Paulo, principalmente São Paulo, grande parte deles inclui no seu receituário, abaixo do nome, Dr. José da Silva, embaixo, livre docente da Faculdade de Medicina. O médico reserva um tempo da carreira dele, o projeto de carreira dele, para docência. Você vai a advogados, é comum você pegar cartão de advogado, cartão de visita de advogado, doutor, fulano de tal, titular Direito Civil da Faculdade de Direito e tal. Exato. São muito poucos os jornalistas que dedicam parte do seu tempo, parte da sua carreira à docência. Então acaba se criando uma ilha, um obstáculo entre a realidade, entre a ciência pura da universidade e a ciência aplicada da profissão. A par disto, o que me aborrece, surpreende, não, aborrece de verdade, é a falta de ambição do jovem jornalista. Ele dizia uma namorada ela viva ainda bem, e se preserve por muito tempo, a Danusa Leão, dizia uma namorada do Samuel Weiner, da Danusa Leão, que ela sempre namorou com um jornalista, porque o jornalista tem uma característica, não gosta de dinheiro. O jornalista é isto. Ele vive da sua própria profissão, ele não tem ambição financeira. A ambição é outra. A ambição é outra. A gente mistura um pouco com sonho? Mas o sonho todos nós devemos alimentar, mas tem que ser um sonho responsável. Com realidade, né? E isto cria um hiato entre a academia e a universidade. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão que é interessante reparar, que hoje no Brasil, 80%, 90% das grandes empresas de comunicação são dirigidas não por jornalistas. Vamos lá. A Abril, a editora Abril, é a empresa que ocupa 70%, 65% a 70% dos espaços de qualquer banca de jornal, com seus títulos. Ela é dirigida por quem? Por um banqueiro, o Fábio Barbosa, que até 3 meses era presidente de um dos maiores bancos no Brasil, o Santander. O Estado de São Paulo. O Grupo Estado é dirigido por um engenheiro vindo da tecnologia da informação, o Silvio Genesini. Ele nunca passou por jornal. E assim se vai. O Globo hoje a direção do Globo é mais do braço televisivo, que é o que sustenta a empresa. Carrega, né? Então, qual é o jornalista efetivo? Como Samuel Weiner, como no passado? No Samuel Weiner, na Última Hora, Assis Chateaubriand, ainda que com seus desvios éticos, Assis Chateaubriand de São Paulo, Casper Líbero, Júlio Mesquita no Estado, e o Nabantino Reis na Folha. E hoje as empresas, no fim, também, e aqui pratico uma meia-culpa, é uma prova da incompetência nossa de jornalistas que não assumimos esse posto. Exatamente. Acho que... O jornalista se dedica a outra coisa. Não, aí entra aquilo que o Chico falou, né? Que você vê o doutor falando de tal, lá embaixo tem, né? Jornalistas não ficam ricos, jornalistas não têm empresa, não é isso? É assim. Mas não tem salário. Não tem. Não tem salário, né? E isso é o que realmente chateia. Mas, queria saber de vocês o seguinte: Conselho Nacional de Jornalismo, que é uma das pedras fundamentais do Partido dos Trabalhadores desde 2002, quando o Lula assumiu, é isso? 2002? Se eu não estou errado, estava fazendo a conta, acho que é isso. Ou 2004? Não, 2002.
2002, 2006, 2006, 2010, é isso mesmo. Desde quando o PT assumiu o poder nesse país, falam-se do tal Conselho Nacional de Jornalismo. Você é a favor ou contra? Você acha que é muita balela? Não vamos ser cerceados, mas que já Eu já fomos? tive a minha fase sindicalista. Acho que como todo jornalista, ou todas as pessoas têm uma certa fase assim. Isso passou na minha vida e eu deixei de acreditar um pouco nessas coisas corporativistas. Sabe? Então, na realidade, eu nem dou muita bola para essa coisa de Conselho Nacional de Jornalismo, porque eu acho que é uma coisa que não vai funcionar como o sindicato funciona. Para mim, não. Eu acho que não. Já funcionou, já fui até representante do Sindicato dos Jornalistas na região, já fui. Mas não é nem uma questão de desilusão, é que eu não vejo como isso funcionar. Não, acho que as novas gerações de jornalistas não estão, eles nem sabem onde é o Sindicato do Jornalista. Né? Então, o conselho, para mim, também é uma coisa que acho que não vai funcionar, não vai ter uma voz ativa assim, vai ser uma briga, como é todo o sindicato, então eu não acredito. Chico, você acha que esse Conselho Nacional de Jornalismo, que tanto o governo federal quer instituir, e o Partido dos Trabalhadores, outros dias fizeram aí um estado do país aí, já fizeram lá no Ceará, onde estava recentemente, e eles querem transformar isso. Você acha que isso é até uma maneira de, sei lá, de censurar a imprensa, como alguns veículos colocam, ou você vê que não é por aí o caminho? Eu creio, basicamente, que imprensa não é uma questão do governo. O governo deve se preocupar com segurança, com saúde, com educação, não com imprensa. Nesse particular, eu fico com a primeira emenda da Constituição Americana. A Constituição Americana tem uma primeira emenda que se refere à imprensa. E reza a primeira emenda da Constituição Americana: não se legislará sobre imprensa. E a memória pode me faltar agora, mas eu creio que a Constituição Americana tem 17 artigos, não mais. A Constituição Brasileira de 88, a liberal Constituição Brasileira de 88, tem 37 artigos sobre imprensa. A imprensa não é uma questão do governo. Na hora que a imprensa for tutelada pelo governo, eu acho que... nós estamos falando de liberdade de imprensa, como que a gente vai discutir isso, né? Você sabe alguém vai tomar conta? Como vai ser isso? E quem vai tomar conta? Não concordo. Mogi é uma vila de desembargadores. Tem muitos desembargadores em Mogi, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, muitos, talvez pela proximidade, pela facilidade de transporte, pela característica da cidade, e a maioria deles, todos, na verdade, são muito amigos meus. E eu conversava com alguns deles recentemente sobre essas denúncias de pagamento antecipado, de verbas liberadas, não moralmente, legalmente corretas, não moralmente admissíveis. Né? E um deles chegou a dizer para mim: eu acho que nós temos que tutelar a imprensa. Quer dizer, quando você pensa que o Poder Judiciário, porque está sofrendo, está sendo acossado pela imprensa, admite a tutela sobre a imprensa, e a imprensa tutelada é a imprensa que não existe, é a imprensa amorfa. Aí eu vou entrar em assessoria de imprensa. Porque o cara que faz jornalismo, que promete, faz isso, faz aquilo, vai lá, faz o juramento na colação de grau e tal, se torna um excelente jornalista. Mas quando vira um assessor de imprensa, mas fica no estrelismo, essa principalmente geração mais nova. Porque o que é isso? Já sai enraizado dentro do cara? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Semana eu conversava com uma assessora de imprensa de um determinado político na região, e eu brinquei com ela, falei assim: pô, tá difícil de falar com o teu patrão, é? Não, você tá errado, Xavier. Quando você quiser falar com ele, liga pra mim. Eu tava brincando com ela, já se armou, já pus o casco. Quer dizer, o que acontece com esses meninos? Olha, eu já fui assessora de imprensa e acho que, ao contrário de vários jornalistas, acho que é uma função de jornalista, sim. Até porque é muito mais simples você ser assessor de imprensa se você conhece o métier. Acho que o complicado é quem já sai e vai ser assessor de imprensa direto, sem passar pelo, como a gente fala comumente, pelo outro lado do balcão. Porque você conhecendo como é a profissão, como funcionam as redações, etc., você tem muito a dar como assessor de imprensa. Agora, o problema também, muito grave que a gente enfrenta, são os assessorados.
Quem você assessora, que não entende muito bem a sua função ali, que na realidade é um certo meio de campo e tudo mais, que você deve fazer e deve fornecer informações. Então, às vezes você tem problema com o seu assessorado e às vezes também acontece isso, do assessor de imprensa achar que ele é o máximo e que ele tem o poder de tutelar ou de orientar o jornalista, quando não é isso a função. Acho que é um mau entendimento aí sobre a função. Sabe que dia desses eu fui fazer uma entrevista saiu muito legal, e quando eu vi a assessora de imprensa, eu ia pro lado esquerdo, aparecia um jogo de futebol, eu tava marcando passo a passo, eu ia pro lado eu falei pro Geraldo, você me conhece, depois vão me chamar de ignorante, eu vou sair com uma quente fervendo aqui. Eu não sei, aí eu falei, minha filha, tá acontecendo alguma coisa? Não, é que eu estou prestando atenção, meu medo é que você perguntar alguma coisa que não sabe responder. Eu falei, então fica tranquila, mas mantenha um certo limite, daqui a pouco eu vou pisar em você. Entendeu? Quer dizer, aonde, Chico, que essa garotada vai buscar esse tipo de coisa? Ó, apesar que a Vanessa falou um negócio legal, o seu assessorado também vinga muito sobre isso, né? Talvez seja aqueles caras que as pessoas, né? Eu discordo da Vanice. Eu acho que a assessoria de imprensa, a comunicação corporativa e a imprensa em si são duas atividades éticas, profissionais, decentes, honestas, morais, perfeitamente executáveis sem qualquer reparo. Só que o jornalista, na hora que ele passa a ser um assessor de imprensa, passa a trabalhar com comunicação empresarial, comunicação corporativa, ele é obrigado a abdicar de algumas características peculiares da profissão, que é a essência do jornalismo. Quer dizer, como assessor, ele tem segredos não revelados. Como jornalista, uma das funções dele é descobrir segredos. Então isto é antagônico. Agora eu volto ao início da nossa conversa. Eu tive há alguns meses num congresso de jornalismo promovido pela Universidade Federal do Amapá. Você conhece alguém que já esteve no Amapá? Você. Pois é, prazer. 2 vezes. E lá, conversando com os alunos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, o objetivo deles, o objetivo profissional, o sonho profissional deles é a assessoria de imprensa. Por quê? Em Macapá, os melhores salários são pagos pelas estatais e a imprensa é muito pequena, é muito restrita, muito contida. Então o sonho é ser assessor de imprensa. O que acontece é que falta lá no Amapá e talvez aqui em São Paulo, no país todo, o professor para conduzir o aluno e dizer, ó, se for por aqui é assim, se for por cá é assado. Não, eu concordo, as duas partes aqui, pô, isso é muito legal, a gente aprende jornalismo mesmo, mas o que eu digo, e você está certo, o cara quando ele vai fazer o jornalismo empresarial, corporativo, principalmente político, ele tem que se abdicar, principalmente se ele trabalha no jornal diário, amigo, PT, saudações, estou indo embora, já parte desse princípio. Isso é a minha visão. Coloca um Paulo também, não combina com o que você falou também. Mas o que me preocupa é que se transforma de uma tal maneira que não é só profissional. Acaba influindo até no estereótipo da pessoa. Eu não sou mais assim, eu não sou mais assado. Eu concordo com você, tem que separar o joio do trigo, mas as pessoas um pouco confundem isso eu não tinha pensado, estou pensando agora, a Vanessa me corrige, por favor, se eu estiver errado. Mas isso eu acho que decorre também dos níveis salariais. Porque o assessor de imprensa hoje, ele tem um inicial, nas assessorias médias ou grandes, ele tem um salário inicial que é exatamente o dobro do salário inicial das grandes redações. Exatamente. Então, quando ele olha... Todos querem buscar também assessoria de Então, quando ele olha o repórter, o jovem que está com um salário acima, ele olha para o repórter e já olha com uma superioridade financeira. Tem isso também. É um desvio de personalidade. Isso é verdade. Eu vou dar aqui o meu testemunho, que já conversava com o Chico e com a Vanessa antes de nós começarmos o programa, que a minha filha faz jornalismo, está no 3º ano de jornalismo. E esse dia nós conversando em casa, ela falou assim, me especializar em assessoria de imprensa. Eu falei, você está brincando comigo. Eu não quero ver sofrer igual você sofre não, entendeu? Então, já falou no salário. Essa é a grande sacada, já falou no salário. Pô, eu vou contar fazer uma inconfidência, não me peçam um nome. Tem uma empresa, uma grande empresa de jornalismo do eixo São Paulo-Rio, que paga
jovem jornalista, pô, vale. Não tem contrato, não tem CLT, esquece. Isso não existe mais. Não tem contrato, não tem contrato de cessão de direitos autorais. Quando nós começamos era assim. Nada. No final do mês cai um dinheirinho na tua conta. E você faz plantão, você assina matéria. É irresponsabilidade empresarial, é inconsequência empresarial. Sem dúvida. O Chico está falando, né? Isso no trecho São Paulo, Rio de Janeiro. Imagina. Parando no meio do caminho. Agora, você imagina, norte e nordeste do país. Agora ele falou, estava lá no Amapá, todo mundo quer assessoria de imprensa. Esses rincões do mundo afora aí, amigo. Os caras dão uma tubaína um pouco mortadela, como diz o meu vizinho. Vanice, deixa eu te falar, você que militou como professora, daqui a pouco eu não vou entrar na área educacional. Quanto já tem aí o glorioso dançador de tango? 20. Então nós vamos pro intervalo, a gente já volta em seguida para tomar água rápida, vamos junto pra gente fechar o bloco. Vem aí o Parlamento Estudantil 2012, a sua oportunidade de vivenciar na prática o trabalho do Poder Legislativo. Apresente um projeto de lei na sua escola e, se ele for escolhido, você poderá conhecer a Câmara de pertinho e ser vereador de Mogi por uma semana. Para se inscrever, você deve ser estudante do ensino fundamental ou médio de escola pública ou particular. Acesse o site www.cnmc.sp.gov.br. A democracia é feita com a contribuição de todos. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, trabalhando pela cidade. Bom, chegando agora para o bloco final do programa do Sabiá, hoje um programa especial, um programa muito legal, falando sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e da imprensa no geral. Estamos dando uma geral nessa imprensa. Quero falar um pouco agora dessa coisa do aluno. A Vanessa deu aula durante alguns anos, né? Não vou falar todo ano, não, Pode né? falar, Pode 26 falar? anos. 26 anos lecionando. Aí um dia ela falou assim, não aguento mais. Foi isso? Foi isso. A culpa de eu dar aula é do Chico. Sobrou pra você. É dele, porque eu nem pensava em dar aula, eu trabalhava aqui em Mogi. E aí um belo dia recebo o telefonema do Chico, que era coordenador do curso de jornalismo da Brás Cubas. E vira, não, mas sabe o que é? Eu quero fazer um curso de jornalismo em que os professores sejam jornalistas, que é uma das grandes problemas. É básico, né? O curso de medicina, o professor tem que ser médico. O curso de direito, o professor tem que ser advogado. Não só ser jornalista, mas como estar exercendo a profissão. Isso é muito importante. Né? Aí foi assim que ele me ganhou. Né? E eu falei, bom, uma boa ideia, eu acho muito legal, porque os meus melhores professores de jornalismo, quando eu fiz faculdade no começo dos anos 70, eram jornalistas e efetivamente trabalhavam na profissão. Então eu comecei a dar aula e eu gostava muito. Eu dei aula na Brás Cubas, dei aula na UMEC, dei aula na São Marcos, na Uniban, dei aula em vários lugares. Porém, nos últimos, acho que posso dizer, 5 anos ou 6 anos, aquilo estava se tornando uma coisa muito insuportável para mim. Porque, primeiro, os alunos com os quais eu me deparava eram extremamente sem educação. Foi o fundamental que me fez desistir de dar aula é a falta de educação dos atuais alunos. Sabe, eles te tratam... E não é que eu queria ser uma professora que recebesse mensuras, não é nada disso. Mas a mínima educação possível. O mínimo, né? O mínimo. E não tinha. Além de não ter educação, acho que talvez até passasse por cima disso. Eles não tinham o menor interesse. Eles não liam jornal, eles não sabiam do que estava acontecendo no mundo, etc. Eu comecei a me analisar e falei, não, peraí, eu vou todo dia para São Paulo dar aula, né, viajo, perco 3, 4 horas no trânsito. E isso não está me dando nenhum prazer. Então, quando não me deu prazer e quando eu deixei de passar a paixão que eu tenho pelo jornalismo e alguém receber essa paixão e, sabe, retuitar, para usar o termo de hoje, eu desisti. Eu achei que dava para desistir, tá bom, tudo bem. Meu salário ficou menor? Ficou. Mas o salário de satisfação, lá em cima, como diz o Chico, aumentou, porque eu desisti disso. Ô Chico, tá aí, ó. Daí
uma grande prova do que é o jornalismo, né? Salário de satisfação e um salário normal do dia a dia do Olerite. E ela acabou de frisar que você foi um dos causadores de tudo isso, dela ir para o banco da faculdade, dar aula melhor. Você que é a pessoa que milita nessa área, vamos buscar lá no início da entrevista, você que trabalha no Estadão, trabalha em Naval, será que essa garotada está muito presa à máquina, que a gente fala aí das redes sociais, e não tem essa disposição? Não. A rede social é necessária também. O que a Vanice disse em relação ao comportamento, capital social do jovem de hoje, não é especificamente do aluno de jornalismo, jovem de hoje, é uma realidade. Mas existe uma outra realidade também. Eu creio que o jornalismo praticado hoje no Brasil, nas cidades médias, como Mogi das Cruzes, o jornalismo praticado hoje em Mogi é melhor do que o jornalismo praticado quando eu comecei, 40 anos atrás. O jornalismo praticado em São Paulo, 40 e... Quantos anos eu estou nessa vida? 43 anos em Mogi ou há 40 anos em São Paulo. O jornalismo praticado em São Paulo hoje é melhor do que o jornalismo praticado há 40 anos atrás. E esse jornalismo é feito por quê? Por estes jovens. O que ocorre é que em qualquer classe, isso pela experiência dos últimos 22 anos, convivendo com o jovem recém-formado, qualquer classe que a gente pegar, qualquer classe de estudante, de escola, de universidade, do curso Estado, do curso Folha, do curso Abril, dos 100%, você tira 20%, que é o rabo do peixe. É o pessoal que na sexta-feira passa no amarelinho, o amarelão. Chamado boteco. Boteco. Ele é aquele estudante que chega na classe, no final do semestre, dia de prova, entra, vê a Vanice dando prova, pergunta para o primeiro, essa tia é nossa professora? Exatamente. Ele não, esquece, não dá nada. É um alienado. Tem 20% que eu digo que é a cabeça do peixe. Não é o CDF, mas é o proativo. Quando tem uma discussão, ele lidera. Quando tem um trabalho, ele quer em grupo, ele quer a parte mais difícil. Ele não tem problema de falta. Esse dificilmente dá errado. No meio, 20 aqui, no meio tem 60%. Que é o que eu digo, chamo de surfista, vai conforme a onda. Ou seja, os Estados Unidos têm alguma coisa em torno de 170 escolas de direito. O Brasil tem mais de 2.000 escolas de direito. O Brasil tem cerca de 200 cursos de jornalismo. Não há trabalho para todos os advogados formados ou para todos os jornalistas formados. Mas não falta trabalho para os melhores jornalistas e para os melhores advogados. Sempre haverá campo. Sempre. Agora depende do empenho de cada um, que é quem vai ler um jornal. Ele não quer ler jornal. Nesse 60% que você colocou é legal, porque você encontra aí o mal educado, o preguiçoso, mas é o cara que você dá um apertão ali, vai e faz. Eu lembro que coordenando o curso de comunicação da Universidade de Brás Cubas. Quando eu saí, você chegou para coordenar a Brás Cubas. Eu ainda peguei o finalzinho do Trivano, o Rodolfo. Eu saí, quando eu me formei, você entrou como coordenador. Uma das demandas que eu mais tinha lá era de aluno que ia à coordenação pedir renegociação da sua mensalidade atrasada. Um dia eu recebo um aluno, uma pessoa interessante. Ele era peão de fábrica da Valmete. Ele morava numa favela em Jundiapeba e tinha assumido uma moça que já tinha 5 filhos. Nossa. Ele ganhava salário mínimo na Valmete, já foi substituída pela Valtran, ganhava salário mínimo na Valmete e o custo da universidade era pouco mais que um salário mínimo. E ele estava no primeiro semestre de publicidade. Falei, por que você não procurou o Senac, um curso de engenharia mecânica, para ascender na empresa que você está? Ele não é um consumidor. Naquela época, ele não estava nem na classe C, tomara que tenha ascendido nos últimos anos. Ele não era um consumidor. Como ele poderia ser um publicitário? Que tem por inerência da profissão, conhecer a alma do consumidor. Referência. Ele não é um consumidor. Referência.
E ninguém diz a ele que... E eu, como coordenador, não podia dizer, larga, abandona. Vai embora, né? Pega a porta aí e dá... É um negócio confuso. Bom, a gente está terminando esse bloco, nessa aula de jornalismo que você teve em casa e eu estou tendo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, para a gente fechar um assunto bem light. Diploma de jornalista. Vamos lá, você primeiro. Complicado, né? Olha, também mudei. Ainda bem que eu vou mudando, né? Também mudei. Vai passando os dias, os anos e a Vanessa vai mudando. Ela vai seguindo eu acho ótimo, eu acho ótimo. Porque quando a gente muda, às vezes você está evoluindo. Você está aprendendo, evoluindo. Então, eu já fui ferrenha defensora do diploma de jornalismo. Hoje não sou ferrenha defensora por um único motivo. Porque as faculdades e os cursos de jornalismo no país não evoluíram, não se aproximaram da realidade da profissão. Eu não acho que o curso tem que ser estritamente prático, não é nada disso, mas ele precisa ser repensado e tudo mais. E eu não sou contra, por exemplo, eu acho que um bom sociólogo, um bom historiador, etc., ele pode ser um bom jornalista. Claro, e sou a favor, atualmente, por exemplo, de um curso de jornalismo do diploma, não do diploma, mas que o curso de jornalismo fosse assim, eu faço uma faculdade de ciências sociais e faço depois um pós-graduação em jornalismo. Aí eu vou aprender as técnicas, etc. Em 2 anos é perfeitamente possível, ou 1 ano e meio, é perfeitamente possível que você adquira e aprenda as técnicas, o que é necessário, até a parte ética, tudo da profissão. Então eu acho que tem que ser repensado. Legal isso, o Cavalice colocou, muito legal, acho que está falando aqui do meu lado perfeito, até porque o cara ele já vem de um curso superior, ele vai fazer uma adaptação ali, uma pós-graduação, mas tudo bem, o cara ainda permite ter um curso superior. Fala aí, Chico, você que estava aí perfeito. Pra você ter uma ideia, eu gosto muito de citar fatos, coisa do jornalismo vive de fatos, né? A Universidade de Colômbia, em Nova York, não tem graduação em jornalismo. Exatamente. Ela tem pós-graduação em jornalismo. E eu estou há alguns anos me referi, falando sobre diploma de jornalismo, a discussão sobre diploma de jornalismo na Escola de Jornalismo, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu comentei isso e falei que, olha, o diploma não é a garantia de eficiência, não é a garantia de salário, não é a garantia de profissional ético. O diploma pode existir. Não tem nada contra a faculdade, contra a obrigatoriedade do diploma. Porque nas sociedades mais avançadas, de imprensa mais avançada, não existe a obrigatoriedade de diploma. Aí um estudante da época levanta, e é característica, é o perfil, né, do estudante da ECA, não, mas se o médico pode ser jornalista, eu também posso ser médico. Eu respondi de bate-pronto a ele, olha, eu não tenho nada contra. Eu, como leitor, admito-me ler um editorial escrito por um médico sobre medicina. Agora, se você, como paciente, admitir ser operado por um jornalista, também sem problema. Problema é seu, né? É verdade, problema é seu. Mas, gente, da forma que foi tirado o diploma de jornalismo, não foi uma maneira muito brusca. Eu canso de lembrar do discurso do excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o senhor Gilmar Mendes, que vai pagar em vida ainda, se Deus quiser. E está estourando já pro lado dele algum monte de coisa errada. Inclusive lá pro lado do Mato Grosso. A forma não foi muito brusca. Eu concordo com você. A Vanessa falou um negócio que eu não tinha ainda parado para pensar. Eu saí daqui hoje pensando nisso. Mas, de repente o cara fez um curso de pós-graduação, pegou todas as táticas, pegou tudo o que se faz dentro do jornalismo. O que eu temo, conhecendo foi muito forte. E convivendo com estudantes, a obrigatoriedade do diploma incutiu no jovem o conceito de reserva de mercado. Incutiu no jovem que a obrigatoriedade do diploma me garante emprego, me garante trabalho. Isso, não é em nada garante trabalho. Pra você dar um exemplo, eu trabalhei durante 40 anos no Jornal Estado de São Paulo. O jornal, ele é, desde o início, o Estadão é, desde o início, contrário à obrigatoriedade de diploma de jornalista. Ele é contra, por editorial, escreve, por posição editorial.
A E Folha página também. 3. Folha também. Então, Pois tem processo pra- desde que, da Folha não tenho notícia, mas desde que caiu a obrigatoriedade do diploma, nenhum jornalista não diplomado foi contratado pelo Estado. Claro, se um médico, um advogado vai disputar uma posição numa redação com um diplomado em direito, com um diplomado em jornalismo, é claro que o diplomado em jornalismo vai estar na frente, a não ser que ele seja muito ruim. Mas eu insisto nisso, não foi muito brusca a maneira que, principalmente no dia da votação, Eu acho, eu discordo. a maneira que o Gilmar Mendes colocou, ainda o pessoal pôs na rede social da fritar ovo e tal. Eu acho que Isso foi uma guerra iniciada antes. Eu creio, eu tenho para mim que mais brusco foi a obrigatoriedade do diploma pelo regime militar, numa penada lá atrás. Vem lá atrás, na década de 60, é verdade. O grande temor meu em relação à obrigatoriedade do diploma é incutir, eu repito, é incutir no jovem a falsa ideia de que a obrigatoriedade garante emprego. Eu não preciso me esforçar. Eu com o diploma, eu tenho meu lugar garantido. Não tem. Aí ocorre aquilo que a Vanice testemunhou com os jovens. Não lê jornal, não tem obrigatoriedade do diploma, não precisa de nada. Não precisa de nada. Gente, tá muito gostoso o papo, né? Mas estamos indo embora. O programa do Sabiá, vocês não vão no Sabiá Light, parece que eu tomei um calmante, mas é que eu tô aprendendo, isso é gostoso aprender. Fala de você um pouquinho pra gente ir embora, teu projeto atual, como que você tá zen, fazendo aula de tango, como que tá isso? Não, a aula de tango e de outras danças de salão era um antigo sonho que agora, como eu não dou mais aula à noite, eu pude concretizar. Estou dançando mesmo. Mas continuo no SET, sou editora do SET, é um jornal que me dá muito prazer fazer. Não é puxando certinho, Já tem 7 nada anos? disso. O jornal faz agora, no dia 4, ele completa 4 anos. E estou lá desde o início, desde antes dele ir para a rua. E é um jornal que me dá muito prazer, até porque eu tenho feito só um jornalismo de serviço. É assim que eu vejo o SET. Ele é um jornalismo de serviço, é um jornal gratuito, distribuído para a população de classe C e D. Então é um jornal que tem me dado muito prazer e pela primeira vez um jornal que me dá muito retorno. Eu tenho um retorno imediato dos meus leitores. Então estou no jornal, espero continuar lá por um bom tempo. Agora ele faz parte do grupo da Transcontinental, foi comprado pelo grupo e está muito legal. A par disso eu trabalho um pouco com rede social, tenho gerenciado com uma amiga, a Mariluz Cardoso. A gente está fazendo um trabalho de gerenciamento de redes sociais para algumas empresas, é um trabalho à parte, até porque eu tenho essa curiosidade do novo mundo da internet, de redes sociais, fanpage, essas coisas. Então é um trabalho que eu faço à parte do meu trabalho no jornal, mas o meu carro-chefe, a minha paixão é o jornalismo no SET. Isso é legal, muito, muito legal mesmo. Chico, você, que agora também tem essa coluna muito legal no Diário de hoje. Eu estou tentando, até o final do ano, editar um livro com uma coletânea do material que foi publicado Muito legal. que tem sido publicado pelo Diário de Mogi. Agora mais uns 30, 40 dias, colocar no ar um chiconelas.com. Bacana, muito legal. A par disso, tem um outro salário de satisfação que me é muito gratificante. Eu sou membro avaliador do Conselho Latino-Americano de Escolas de Comunicação. O Conselho CLAEP foi instituído pela Sociedade Interamericana de Imprensa, que tem sede em Miami, para dar credenciamento internacional a escolas de comunicação da América Latina. Com isso, eu percorro, avaliando, junto com outros profissionais da América Latina, escolas de jornalismo de todo o continente sul-americano, para dar o credenciamento internacional. A par disso, eu tenho um compromisso de professor visitante na Universidade Navarra, na Espanha, e o melhor de tudo, 2 netos para cuidar. Isso é o mais importante. E uma esposa muito legal que acompanha nas viagens sempre. Isso é bacana. Seja nas viagens turísticas, seja nas viagens, nos sonhos profissionais, né? Olha, eu quero aproveitar esse momento
e dizer a vocês que o dia 3 está aí, dia 3 é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E hoje eu tive a oportunidade, e isso até me emociona, de aprender um pouco mais. Chico Ornelas aqui, que a gente sabe, catedrático na área de comunicação, e com a Vanice. Eu não tinha a grata surpresa de conhecê-los. Li, ouvi, principalmente o mestre Geraldo Rodrigues, que tudo que fala comigo vai buscar, me permitam dizer a velha guarda, porque eu gosto de chamar assim, eu me sinto bem assim. E eu vivo falando isso para minha filha, vocês da faculdade têm que ouvir a velha guarda, vocês não querem ouvir. Então eu brigo por isso. Tem 40 anos de profissão de jornalismo, é muito fácil. Eu vou fazer 40 daqui 2 anos. É um prêmio, o Chico vai para os 43. Isso é um prêmio. Então hoje o Sabiá ganha um prêmio. Eu espero levar esse prêmio a vocês. No programa do Sabiá, foi uma maneira totalmente diferenciada. Nós estamos falando um programa especial aqui na casa do Viva Choperia, que é particularmente de um irmão, de um parceiro, de um amigo do Edson Risse. Eu fiz questão de combinar com ele aqui. Estamos assessorados pelo Lucas Risse, que é um dos filhos do Risse. Meu eterno agradecimento também ao Risse. E a vocês dois. Obrigado pela oportunidade, Vanice. Aprendi muito, Chico. Obrigado. Obrigada. Esse Sabiá estourado, esse Sabiá que todo dia procura se reciclar, procura ser um pouco melhor, não só como pessoa, como pai e principalmente como jornalista. Estou muito feliz mesmo. Foi um dos melhores programas que eu estou no ar há 8 meses, graças a Deus, e porque você está do outro lado me assistindo, que eu tive assim a grata satisfação de dizer: vamos juntos, até a próxima semana em mais um programa do Sabiá, que teve a direção dele, mestre e professor Geraldo Rodrigues. Tá caladinho, mas depois eu vou ficar uns 2 dias escutando essa entrevista, ele falando isso, falando aquilo, por isso que eu adoro o Geraldo. Também tivemos aí o apoio Marcos Perrin na produção e imagens, o Cleiton Rodrigues no apoio de produção, Thaís Alves e Wagner Curió no grupo de direção de apoio, tá certo? A você, meu muito obrigado. Continue com a gente aqui no canal 9 da sua nova TV comunitária pela NET. Obrigado mesmo, gente. Valeu mais uma vez, Chico. Valeu, Vanice. Aprendemos muito. Até a semana. E mais um programa do Sabiá. Vamos junto. Valeu. Tchau.